Irmãos, Atos 9, versículo 10 em diante, a palavra de Deus nos diz assim: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado... Qual o nome do discípulo, irmãos? Olha, é Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão. Que disse o Senhor a ele? Só chamou o nome, Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Versículo 11. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Versículos 18 e 19, você pode ler comigo? Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém. Pai, a Tua palavra lida nessa hora, nós pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos iluminar para o entendimento correto e adequado da Tua palavra e a aplicação da mesma à nossa vida nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Na nossa vida nós somos influenciados por um sem número de pessoas. Todos nós sofremos, em alguns instantes da nossa vida, influências. Os pais se preocupam: meu filho, cuidado, esse menino não é boa influência. Mães dizem as mesmas coisas. Eu uma vez encontrei com um grande amigo meu, trabalhando em rádio comigo há muitos anos, e vi que ele conversava com uma pessoa que eu considerei estranha. Eu olhei para aquele rapaz que estava conversando com esse meu amigo, olhei e falei: você tem cara de viciado em drogas, tem cara. Mais do que isso, esse camarada deve ser traficante. Eu olhando, tá certo? Eu olhando a pessoa. Aí, terminou o papo lá desse meu amigo com esse rapaz, chamei esse meu amigo no canto e falei: cara, presta atenção, cuidado com quem você anda, você pode estar sendo influenciado negativamente, esse camarada com quem você estava aí. Eu olhei para ele, eu percebi, esse cara é viciado, esse cara é mais do que viciado, esse cara deve ser traficante de drogas. Ele olhou para mim e disse: é meu irmão. Eu falei: então tá bom. Aliás, uma pessoa muito fina, muito, interessante. Achei uma pessoa assim, sabe, com um perfil. Nós todos temos medo de sofrer algum tipo de influência e também de influenciar alguém de maneira negativa, assim como temos o hábito, e eu pelo menos sempre tive o hábito de rotular as pessoas. É alguma coisa que as pessoas costumam ter e a partir apenas de uma imagem conseguem descrever e rotular o outro como se o outro fosse exatamente aquilo que ele pensa que o outro é, quando, na verdade, o outro está sendo aquilo que eu estou vendo a partir dos meus olhos. Quer que eu repita a frase? Impossível. Meus irmãos e minhas queridas irmãs, como Saulo foi influenciado pelo cristianismo através de Ananias. Ananias se torna para Saulo, nesse tempo aqui nós estamos lendo esse texto, a porta de entrada para o cristianismo. Muito do que Paulo aprendeu sobre cristianismo ao longo de todo o seu ministério tem como marca e como marco especial a figura e a pessoa de Ananias. Ananias se torna para Saulo um símbolo, como muitas pessoas se tornaram para a nossa vida um símbolo. Quem foi o símbolo da sua vida para que você conhecesse o Evangelho? Quando você lembra da sua entrada no meio cristão, a sua conversão, as primeiras letras, as primeiras palavras, os ensinamentos básicos, basilares da sua fé cristã, quem foi a pessoa, ou quais foram as pessoas que você disse: olha, fulano de tal, olha que verdade, fulano de tal foi uma bênção.
E aí, quando você pensa o contrário, quem te prejudicou? Também tem uma lista, mas nós não vamos entrar nessa lista hoje em hipótese alguma. Saulo dispensa qualquer tipo de apresentação. Um homem zeloso quanto à sua fé, uma pessoa comportada religiosamente, determinado a cumprir aquilo que ele considerava ser a coisa mais importante do mundo naquela época, que era perseguir os cristãos, de preferência prendê-los e de preferência levá-los à morte, como foi no caso de Estevão. Quem foi Estevão? Lembra disso? Estevão, ele foi três opções: diácono ou diácono. Diácono, A, B ou C. Na dúvida, escolha sempre a letra C de Cristo, entendeu? Se der errado é cruz, também é Cristo, mas vamos para frente. Ele experimentou uma transformação poderosa na sua vida através do Evangelho que lhe foi revelado de maneira intensa. A conversão de Saulo é uma daquelas que a gente observa que Deus é que toma a iniciativa. Em geral, algumas pessoas têm o entendimento de que a conversão depende de mim. É como se eu resolvesse aceitar a Jesus Cristo. Então eu tomei uma decisão. O Evangelho nos mostra, e as cartas de Paulo nos mostram, e a experiência de Paulo nos mostra que é uma coisa completamente diferente disso. A iniciativa é sempre de Deus. Qualquer manifestação humana em relação a Jesus Cristo, ela sucede à ação que já foi feita pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida. A experiência de Paulo ou de Saulo foi uma daquelas experiências sobrenaturais, que são transcendentais e também são singulares. É difícil você encontrar alguém que você, já imaginou, você e eu, nós conversando aqui, e de repente alguém aparece e diz: olha, eu estava ali, vindo para cá, passando pela Avenida das Américas, e eu parei porque veio uma luz tão grande, eu ajoelhei. Você, estava bem? Está bebendo ultimamente? Aquele remedinho, passou? Está em dia? Tem feito acompanhamento? A experiência de Saulo é absolutamente única. A gente sabe que ele teve uma experiência singular, e essa singularidade é resultado do querer de Deus em transformar a vida de uma pessoa que era aparentemente uma pessoa sem condições de ser transformada. A história de Saulo me inspira e me encoraja a acreditar que sempre é possível haver uma mudança na vida de alguém. Existem pessoas que nós consideramos impossíveis, é ou não é verdade? Pessoas, a gente diz: olha, aquele ali, aquele não vai não, aquele ali. Algumas vezes nós olhamos com a perspectiva de mérito. A gente diz assim: aquele não merece. Fala sério, só aqui entre nós, que ele não merecia não. Bom, vai ter uma vida no céu, eternidade. Esse camarada, Deus me livre, né? Deus me livre, ainda fala Deus me livre. Há algum tempo eu tive uma experiência interessante. Eu evangelizava muito na porta de shows e eventos e quadras de vôlei, e numa dessas ocasiões, evangelizando na porta de um show, a gente evangelizava, entregava a Bíblia, folhetos de diversas ações. Passou o tempo, eu passei numa banca de revista e vi que na banca de revista tinha alguém com uma foto que me chamou a atenção. Sabe quando você olha uma pessoa que você acha que conhece a pessoa de algum lugar? Sabe, você fica: conheço de algum lugar, de onde mesmo, hein? De onde mesmo? E eu olhei para o camarada e falei: lembrei. E quando eu olhei para ver o que ele estava fazendo na capa do jornal, eu vi que estava lá: preso estuprador. Eu falei: não sei se eu lembro dele mais não. Agora eu fiquei meio preocupado: rapaz, esse camarada aí, será que é ele mesmo? Eu olhei de novo e falei: é ele mesmo, rapaz, o cara estuprador, que está maluco, o que esse cara fez na vida dele? Ele trabalhava numa empresa de shows e a gente evangelizava, então eu encontrava sempre com ele lá, realizando os shows e os eventos. Ok, corta essa cena, eu vou para o presídio evangelizar. Certo? Só para ficar claro para os irmãos, né? Evangelizar no presídio, e passando para o presídio número 2, que é para onde eu estava indo, passei no número 1. E quando eu passo no número 1, de dentro do presídio, eu ouço uma voz que grita: JR! Eu falei: meu Deus, finjo que não sei quem é, finjo que eu não estou ouvindo, o que é que eu faço numa hora como essa? Quando eu olho para dentro, era o camarada. E quando eu olho para ele, eu digo assim: rapaz, não sabia nem o nome dele. Fulano, rapaz, que é isso, cara? E quando eu fui me aproximar para conversar com ele, os policiais lá da ponta, já armados: sai daí. Esse camarada não merece nada. Ele merece isso, aquilo e aquilo outro. Você pode imaginar o que é. E eu olhava para ele, e aquela cena
da foto do jornal, da presença no show e agora no presídio, me trouxe à memória as possibilidades e impossibilidades que nós enxergamos de transformação na vida das pessoas. Aquele rapaz era uma pessoa que naquela época qualquer um diria que era impossível haver uma mudança real, verdadeira e profunda, que não fosse aquelas mudanças superficiais e passageiras que nós estamos habituados a ver. Quando houve a conversão de Saulo, houve grande desconfiança. As pessoas ficaram desconfiadas, e é para desconfiar mesmo, porque na nossa humanidade nós rotulamos, nós desconfiamos, nós achamos que as pessoas vão continuar sendo quem elas eram e que elas não podem sofrer nenhum tipo de mudança. E quantas vezes isso é fruto da minha experiência? Eu não mudei. Eu não sofri mudança alguma, logo eu não acredito que os outros possam sofrer. Ou é um problema que eu preciso avaliar e encarar de frente. Se eu sofri mudanças, por que outros não podem passar pelas mesmas? Quem que você conhece que você acha que não tem jeito? Saulo estava sofrendo a influência poderosa do Espírito Santo de Deus na vida dele. E agora ele está prestes a sofrer a influência generosa de uma pessoa quase que desconhecida nos textos bíblicos, o nosso irmão Ananias. E pesquisando sobre a questão de influências, eu vi uma pesquisa que foi feita pela Universidade de Harvard sobre rede de influência, como as características e atitudes dos seus amigos mexem com você. Para você ter uma ideia, o quanto nós influenciamos e de alguma forma também sofremos influência. Veja, segundo a pesquisa de Harvard, a questão da obesidade, eu sei que ninguém aqui tem essa luta, né? A questão da obesidade, um estudo feito lá em Harvard prova que não basta vigiar a balança, fique de olho também nos seus amigos, e aí você vai entender por que você, de vez em quando, passa do peso. A culpa não é sua, a culpa é do seu amigo, amém? Se seu amigo é obeso, você tem 45% de chance de também se tornar uma pessoa obesa. Se o amigo do seu amigo é obeso, o risco aumenta em 20%. Se o seu esposo ou a sua esposa, quer que eu dê o número ou não? Melhor não falar? Hein? 37%. Veja como nós somos influenciados. A pesquisa fez também uma análise sobre tabagismo, que é uma coisa que tem crescido muito entre as mulheres, entre os adolescentes, entre os jovens, de maneira avassaladora. O tabagismo, os pesquisadores apontam o seguinte: se um amigo seu começa a fumar, o seu risco de se tornar um fumante é 61%. Se o amigo do seu, eu não sei como é que é o negócio do seu amigo, eu não sei, entendeu? Se o seu amigo do amigo vira fumante, o risco é 29%. Veja uma questão que é interessante, a questão da felicidade. A felicidade também se espalha através da rede dos seus amigos, mas infelizmente com menor intensidade. Se um amigo está feliz, a sua felicidade aumenta em 15,3%. Se o amigo do seu amigo está feliz, a sua felicidade cresce em 9,8%. Agora, se a sua esposa ou o seu esposo está feliz, quantos por cento você acha que aumenta? Quanto você acha? Dá uma opinião aí. Quem dá mais aí? Hein? 60%? Olha aí, que beleza, hein? Muita fé. Quem mais? Quem mais? Tem mais alguém? Ficaram intimidados para falar? Ficaram com medo de falar? Medo de falar, né? Às vezes é medo. Melhor, pastor, certamente, quando ele está feliz, eu também estou feliz. Ou seja, 100%. A pesquisa mostra que 8% é essa influência da sua felicidade. 8%. 8%. Não reclame comigo, reclame com Harvard. As influências são curiosas e, lendo e analisando esse texto, a gente vê que a influência de Ananias na vida de Saulo foi tão impressionante. Primeiro que Deus falou com Ananias de maneira sobrenatural. Ananias tinha que ir para conversar com Saulo. Essa foi a ordem absolutamente clara que nós vimos aqui no texto, especialmente no versículo 11. E a orientação de Deus é tão clara. Veja como Deus faz. Quando Deus fala uma coisa com você, não tenha dúvida, a não ser que não seja Deus falando com você. Uma das grandes dificuldades que nós enfrentamos é se é Deus que está falando
Se sou eu que estou falando comigo mesmo, ou se alguém está dizendo que Deus está falando comigo. Esse é um problema dos mais graves. E esse problema ele é diminuído muito. Quanto mais intimidade você tem com Deus, mais facilmente você identificará a voz de Deus, a orientação dele para a sua vida. Faço, não faço, vou, não vou, caso, não caso, faço isso, aquilo, Deus vai orientar, e a orientação dele é clara, absolutamente clara e lúcida. Nós vamos compreender à medida que nós caminharmos na nossa intimidade com Deus. Deus fala diretamente com você, é pessoal. Ananias! 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 Veja que é interessante, porque o nosso nome é a nossa marca registrada, né? O nosso nome é a marca da nossa individualidade. O nome é algo especial que nós gravamos no coração. Quando Deus fala conosco, Ele lida com a gente, não há dúvida. Ele não está falando para quem não veio, Ele não está falando para a pessoa que está ao lado. Deus está falando comigo, e a palavra dele foi clara. Dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Versículo 12. E orando, Saulo viu entrar um homem chamado Ananias, que é você, para impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Essas eram as informações claras que Deus estava compartilhando com Ananias para que ele pudesse exercer a sua influência generosa e abençoadora sobre a vida de Saulo. E Deus lidou com a resistência de Ananias. Porque é verdade que, embora nós queiramos ouvir a voz de Deus, quando Deus fala, e fala alguma coisa que não está de acordo com a minha vontade, existe ou não existe uma resistência? Existe ou não existe aquele negócio, Deus, será que é isso mesmo? Senhor, e finge que não está ouvindo, e finge que não está entendendo. Quantas vezes acontece isso? Alguns anos eu queria ver anjos. Você já quis ver anjo uma vez na sua vida? Tem? Eu queria ver anjo. Vai, Senhor, eu quero ver anjo, eu quero ver anjo. Fulano já viu anjo, Beltrano. Em geral, Ciclano e Beltrano, quem estava apontando, era gente que eu considerava mais fraquinha que eu, entendeu? Eu disse, Fulano já viu? Fulano disse que viu, Beltrano disse que viu, e eu não vi. Eu quero ver anjo, eu quero ver anjo. Juventude, né? Empolgado, quero ver anjo. E de repente eu estava numa ação evangelística maravilhosa, a gente evangelizava a noite inteira, a madrugada inteira, até de manhã cedo, à tarde, era hora do descanso. Eu fui para o quarto, deitei e orei, falei, Senhor, eu quero ver anjo, quero ver anjo, eu quero ver anjo. Aí de repente, meus irmãos, Deus falou comigo, abre os seus olhos. Agora? Me deu medão. Olha, me deu medo. Eu falei assim, não, eu estava brincando, Senhor. Abre teu olho. Eu disse, não, senhor, espera aí, senhor, espera um minutinho, abre o olho. Aí, irmãos, eu abri. Júlia, sabe quem estava lá? Fabão. Eu falei, Fabão é anjo agora, por acaso? Sei quem é, Fabão é anjo. E Deus falou comigo, olha, tem tantos anjos ao seu redor, e você quer ver anjo, olhe para os anjos, olhe para as pessoas. Eu recebi uma ministração de Deus, Ele falando comigo de uma forma tão singular, tão especial, que eu nunca mais esqueci. Nunca mais fiquei querendo ver anjo, querendo ver anjo, querendo ver anjo. Comecei a olhar para o lado e ver vários anjos. Olha, 2 anjos grandes e abençoados que aqui estão, meus irmãos. Anjão, 2 anjão, forte, abençoado. Lembra da pesquisa de Harvard? Deus lidou com a resistência de Ananias. Deus lidou com a resistência de Ananias. Essa resistência de Ananias me fez lembrar da resistência de Jeremias, está lembrado? Jeremias, Deus falando com ele só, mas Senhor, eu não passo de uma criança, lembra disso? Não passo de uma... E Deus dialogou com ele. Eu fico impressionado com a forma generosa como Deus lida com pessoas como você e eu. Forma generosa como Deus lida comigo, ouve a minha resistência, percebe a minha resistência, avalia a minha resistência e ainda assim insiste no diálogo comigo, conversando comigo, apontando outras frentes para que eu possa enxergar e aí sim observar a vontade dele clara para a minha vida.
Deus o acompanhou, dialogando com ele, para que ele pudesse lidar bem com a sua resistência. E aí Ananias entendeu. Quando Ananias entendeu, e aí mostra como o nosso culto é racional, a importância de nós usarmos a razão para desenvolvermos a nossa vida e o nosso ministério na casa de Deus e fora dela, quando há aquela, parece que vai descortinando, sabe? Quando você vai vendo, parece que está embaçado, parece cheio de nuvens, de repente a visão fica clara, fica tudo nítido, e você compreende o propósito de Deus para a sua vida e aquilo que Ele quer realizar através de você. E aí segue-se a isso uma cena que para mim é das mais lindas desse texto. Ananias chega lá na casa, veja, Ananias chega lá na casa e vai até o encontro de Saulo, e ele chama Saulo de irmão. Gente, agora há pouco, Saulo era o matador. Agora há pouco, na perspectiva de Ananias, Ananias enxergava Saulo como um grande caçador de cristãos, mas houve alguma coisa entre lá e cá, que foi a presença de Deus, a ação de Deus, a palavra de Deus, a revelação de Deus ao coração de Ananias, e ele pôde perceber todo o cenário que estava diante dos seus olhos. Ele viu que, na verdade, Saulo era como ele não era melhor do que Saulo, ele não era melhor do que Saulo porque ele já era um religioso, ele não era melhor do que Saulo porque ele já era um seguidor de Cristo, ele não era melhor do que Saulo porque ninguém é melhor do que ninguém, porque nós somos todos absolutamente iguais e todos absolutamente dependentes e carentes da graça e da misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Durante muitos anos, os evangélicos foram vistos como soberbos, porque a postura era de superioridade espiritual. Deus tenha misericórdia de nós, porque eu sei quem eu sou. E quanto mais perto de Cristo eu estou, mais eu percebo a minha natureza, mais eu percebo as minhas inclinações, as minhas batalhas, as minhas lutas. E parafraseando o apóstolo Paulo, que disse: olha, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim. É alguém que se conhece, e não se conhece à luz de uma autoavaliação. Ele se conhece à luz de uma avaliação que vem do alto. É uma luz que vem do alto, supondo que fosse uma luz que vem do alto e mostra exatamente quem nós somos. E aí, diante de Deus, nós percebemos que Saulo, o grande caçador dos cristãos, é uma pessoa exatamente como eu, que sou um cristão. Eu, cristão, não sou maior do que o caçador dos cristãos. Como eu e você não somos melhores ou maiores do que qualquer pessoa que hoje esteja, de alguma forma, ridicularizando a nossa fé, trazendo palavras de ordem, contrariando os princípios bíblicos da palavra de Deus. Nós não somos melhores do que ninguém, nós somos absolutamente iguais, pecadores que precisam desesperadamente da graça do Senhor. A influência do cristianismo na vida de Paulo, através de Ananias, fez com que Paulo compreendesse o cristianismo de uma forma sadia, de uma forma vigorosa e essencialmente bíblica. A síntese eu apresento aqui de uma forma dialogada com um texto bíblico, como se Paulo pudesse dizer frases assim: fui encontrado pelo cristianismo quando queria muito destruí-lo. Em vez de destruir, fui edificado pela verdade de Deus. O que Paulo descobre? Que Jesus, ainda que seja combatido, sempre será o vencedor. Ainda que seja combatido, sempre será o vencedor. E aquele que tentar de alguma forma destruir, ao invés de ser destruído, ele será edificado sobre a verdade que hoje ele combate. Vivia angústia de não mais ver. Foi uma angústia de Saulo. 3 dias sem ver, sem saber se veria outra vez. Descobri, vivendo a angústia de não mais ver, eu vi espiritualmente o que antes eu não conseguia ver. Eu descobri que existem mistérios de Deus que são revelados aos que deixam de olhar um pouco para si e se fixam no Senhor. A descoberta produz crescimento espiritual. Todas as vezes que nós fechamos os nossos olhos simbolicamente, deixamos de olhar para o lado, deixamos de olhar para as pessoas como se quiséssemos observá-las e de alguma maneira julgá-las,
nós vamos fechar os nossos olhos e vamos buscar ao Senhor. E este vai ser o tempo de um grande crescimento espiritual. Fui tratado como irmão, ainda que eu não fosse digno. Descobri que irmão na fé depende mais de sermos filhos do mesmo Pai do que de nossas identificações. Nós buscamos pessoas que pensam como nós, é natural que assim seja. São pessoas com as quais nós nos identificamos, mas no reino de Deus não é isso que nos torna irmãos. No reino de Deus o que nos torna irmãos é a concepção de que nós somos filhos do mesmo Pai. Quando Ananias diz irmão, é porque Ananias compreendeu que eles eram iguais e também que agora eles eram filhos do mesmo Pai. Houve uma ação milagrosa, uma ação extraordinária de Deus na vida de Saulo, naquela hora, como havia acontecido anteriormente na vida de Ananias. Embora irmãos de tempos diferentes quanto à sua conversão, eram irmãos no sentido mais amplo dessa palavra, porque eram filhos do mesmo Pai. Ananias orou por mim e eu fiquei cheio do Espírito Santo. Descobri que a oração não é um ritual, não é uma repetição vã, mas uma conversa com Deus, ouvida cuidadosamente por Ele, e ainda descobri que Deus tem o poder de curar. Quando a oração, ela se torna mecânica, um amigo meu orava sempre, terminando a oração, dizendo: perdoa os nossos pecados, aumenta a nossa fé, em nome de Jesus, amém. O pastor pediu para ele orar. Ele não estava preparado. Orou e ao final disse: perdoa a nossa fé, aumenta os nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Sabe o que a igreja disse? Amém. A igreja disse amém, estavam todos conectados à mesma oração. Amém, isso aumenta os nossos pecados, aumenta os nossos pecados, amém. A oração, ela nunca é uma coisa mecânica. Ela não pode ser. Ela não pode ser. No dia que a sua oração, você perceber que a sua oração ficou repetitiva, que você não está enxergando mais as coisas que você precisa agradecer a Deus, e é tão bonito ver isso com as crianças. Eu tenho um filho de 11 anos, menino lindo, maravilhoso, top, mas top. Sabe o que é top? Sabe o que é top? Mais um pouquinho, entendeu? Um pouquinho acima. E o Lucas, eu fico ilustrando para o Lucas como é que a gente ora, de olho aberto. Meu filho, vamos orar, vamos agradecer por aquela coisa, olha ali, vamos agradecer, olha, está vendo isso aqui? Vamos agradecer por isso. E tentando de alguma forma mostrar para ele que nós precisamos conversar com Deus. E a conversa com Deus é sempre especial, natural, é sempre oportuna, nunca pode ser uma coisa repetitiva. E Saulo teve essa experiência com Ananias. Saulo descobriu que a oração é quando você se importa com a vida do outro e você ora pelo outro. E a oração intercessória ela é fundamental na existência da igreja. A Bíblia cita diversos exemplos quando trata a respeito da intercessão e fala também sobre a intercessão para que as pessoas sejam curadas. Eu creio que Deus cura as pessoas. Creio que Deus usa os médicos. Creio que Deus usa os remédios. Uma vez uma pessoa me falou assim: pastor, meu sogro está mal, entendeu? Está lá em casa. Entendeu? Você entendeu? Eu já entendi, na primeira, já entendi o que ela estava querendo me dizer. Ela disse: pastor, eu não sei mais como eu oro. Você já está querendo, é ou não é? Erguei-vos cristãos, entendeu? Se é que você me entende, né? Aí eu disse para ela o seguinte: minha irmã, você fala o seguinte, você ora por ele como você gostaria que eu orasse por você na mesma situação. Ah, tá. Tá bom, pastor. Você quer que eu ore como? Quer que eu ore como? Nós temos que orar pelas pessoas como se a dor delas fosse a nossa dor, como se o sofrimento dela fosse o nosso. É aí que a gente ora de maneira apaixonada e intensa. É nessa hora que a gente percebe a angústia do outro, quando nós buscamos a Deus e clamamos pela vida do outro, quando nós intercedemos a Deus pela vida de alguém que passa por um momento difícil ou de aflição. Todas essas descobertas resultaram da influência do cristianismo através da vida de uma pessoa comum, de Ananias, na vida do grande Saulo de Tarso, transformado no grande apóstolo que todos nós conhecemos e apreciamos. A questão da influência sofrida ou gerada na nossa vida faz uma grande diferença.
Tenho para você, ao final, duas perguntas. Quem é o Ananias que te influenciou? Quem é? Ou quem são? Quem é o Saulo a quem você tem influenciado? Porque não existe outra alternativa para nós. Se eu sou um cristão nascido de novo, eu preciso influenciar. Eu preciso ser sal da terra. Eu preciso ser luz do mundo. Não há outra alternativa. Eu não posso ser uma pessoa omissa. Eu não posso ser uma pessoa que vai se esquivando dos posicionamentos quando eu estou em público. Eu preciso ser alguém que, de alguma forma bastante clara, produza no ambiente onde eu estiver uma doce e abençoada influência que produzirá no coração das pessoas um impacto generoso e especial que vem da parte de Deus. Observe, não é alguma coisa que seja uma característica sua tão somente, mas é algo que Deus produz em você e que Deus vai exercendo na vida dos outros através da sua vida, assim como nós compreendemos que todo aquele que é luz do mundo não é porque ele tem uma luz própria, mas porque ele reflete a luz do Senhor sobre a sua vida. Estava internado no hospital, na UTI, onde eu fiquei no isolamento bacana, maravilhoso, foi uma bênção, mas foi uma bênção mesmo. Entrou uma técnica em enfermagem no quarto, com olhar daqueles com duas interrogações bem grandes, e me fez a seguinte pergunta: o que é que o senhor tem? E eu pensei, se ela não sabe... Pensei mesmo. Meu Deus, se ela não sabe, isso aqui piorou alguma coisa, deu ruim, né? O que aconteceu aí? Aí eu disse, como assim? Aí ela falou, é porque eu entro aqui nesse quarto e tem alguma coisa de especial. Aí eu disse, glória a Deus. Quem está aqui de especial é o meu Deus. Eu estou no isolamento, ninguém pode entrar aqui dentro. As pessoas só podiam entrar com aquelas capas, pareciam todos da NASA indo me visitar. Vários astronautas estiveram lá. A minha Bíblia, para entrar na UTI, ela teve que passar pelo micro-ondas. O celular não podia. Você imagina como foi ficar uma semana sem celular? Imagina? É muito ruim. E eu disse para ela, sabe quem está aqui? É aquele que está comigo em todo e qualquer lugar. O meu Senhor está aqui. É desse Senhor que eu falo, é dessa presença gloriosa de Deus que tomou o coração de Saulo de uma forma tão extraordinária, que ele pôde perceber que ele não era ninguém, e sendo um ninguém, ele foi alcançado pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores, pelo Deus Todo-Poderoso, mesmo que numa outra vez alcançou o coração de Ananias, e nós não sabemos como foi. Por que não sabemos? Porque não importa, porque cada um de nós tem uma história, e a nossa história, vivida na presença de Deus, não pode ser restrita a nós, ela deve ser compartilhada, e é compartilhando, que nós vamos vendo a igreja crescer, e é compartilhando, que nós vamos vendo o Evangelho sendo aplicado e se multiplicando por todos os lugares onde Deus tem nos colocado. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que Deus abençoe muito essa igreja, pastores. Que eu tenho um respeito, uma admiração muito grande por essa igreja. Se há uma coisa que eu admiro nas igrejas é a longevidade saudável. E essa igreja, além de ser uma igreja que está vivendo a bênção da longevidade, também vive a bênção da longevidade de forma saudável. Que Deus use a sua vida e a minha vida como agentes para influenciar positivamente a vida de tantos, como foi o caso do nosso querido Ananias na vida de Saulo. Deus abençoe.